Opa, turma do História e Concursos! Olha só, esse aqui é o assunto que mais cai nos concursos, né, professor? Isso que é o período da Era Vargas. Até mesmo quem já fez a prova da CNU, né, professor, recentemente, esse aqui foi um assunto coringa, falar justamente da época de Getúlio Vargas. Por quê, professor? Atenção! A Era Vargas é o período da história do Brasil que é um divisor de águas. Como assim divisor de águas, professor? Antes de Vargas, o Brasil era um país totalmente agrário. Como assim, professor, totalmente agrário? Começa lá atrás, cana-de-açúcar, depois tem gado, né, professor? Isso, depois vai ter açúcar de novo, vai ter algodão, vai ter outros produtos aí, né? Sempre produtos ligados à terra. E a partir de Getúlio Vargas que a coisa começa a mudar no Brasil, né? Ou seja, é o primeiro passo para o processo industrial, tá certo? Então, professor, a era Vargas, vamos começar aqui, né? A nossa conversa, opa, com a nossa canetinha. E eu gostaria que vocês observassem uma coisa aqui com o professor. Então, eu já sei que antes de Vargas era agrário e a partir de Vargas passa a ser industrial. Só que o que eu gostaria que vocês observassem, ó, eu tenho três fases, ó. Fase um, que é essa parte aí que é marronzinha, né, professor? Laranja. A fase 2, aqui, ó. E a fase 3 que tá aqui, marcando aqui direitinho para vocês. Cada uma tem uma característica, são 15 anos de governo, né, professor? Exatamente. E a primeira fase, chamada governo provisório, recebeu esse nome porque foi uma reestruturação da política brasileira. Vargas, ele vai, através da Revolução de 1930, reestruturar a nossa economia, a nossa política. A fase 2 é chamada de governo constitucional. Tem esse nome porque vai ter uma nova Constituição para o Brasil, né, professor? Em 1934, tá certo? A primeira é de 1891, na época de Deodoro. E agora eu vou ter essa aqui, a de Getúlio Vargas. E eu vou ter a terceira fase, que foi a fase ditatorial, que foi a fase mais pesada de Getúlio Vargas, mas aonde ocorreram as maiores transformações da história do Brasil, que foi o chamado Estado Novo. Então, eu tenho que tomar cuidado com essas três fases políticas aqui de Getúlio Vargas. Políticas e econômicas, né, professor? Exatamente. Veja, a primeira fase, que é o governo provisório, Getúlio Vargas põe fim à chamada República Velha. Tá aqui, ó, ele acaba com a República Velha na Revolução de 1930, né, professor? Exatamente. Getúlio, ele vai centralizar o poder aqui, ele fecha o Congresso para reorganizar a política brasileira, não é isso? E aí o que acontece? Nesse íntere aí, nesse meio aí, né, São Paulo se revolta contra Getúlio Vargas, porque foi Getúlio que tirou o poder de São Paulo. E também Vargas vai nomear interventores. Professor, o que é interventor? É o cara que Getúlio escolheu no lugar dos governadores. E São Paulo não gostou disso. São Paulo se revolta e inicia essa revolução chamada Revolução Constitucionalista. Veja, se a revolução tem este nome, era porque São Paulo queria o que para o Brasil, professor? Uma nova Constituição. Está aqui explicado, certo? E aí o que aconteceu, professor? Para que não tivéssemos uma nova revolta no Brasil inteiro, né, já que São Paulo levantou esse argumento, né, de que o Brasil precisava de uma nova Constituição, Getúlio foi esperto. Ele faz o quê, professor? Na nova Constituição, em 1934, ele dá direito do voto às mulheres. Olha aqui, ó. Porque ele era bonzinho? Não. Mas porque as mulheres passariam a votar nele. Não era porque ele era tão bonzinho assim, não, né? Fosse por ele, ele não tinha dado essa oportunidade, não, né? Outra coisa, professor. Nesse período aí, por causa desta Constituição, que tem uma coisa que todo mundo começou a desconfiar, o que foi, professor? As pessoas desconfiaram de Getúlio porque ela tirava o cargo de vice-presidente. Então, se não tem vice, e naquela época, vice e presidente eram escolhidos de forma
distintas, cada um escolhia um. Não é como hoje, o presidente vai e já leva o vice. Naquela época, não, escolhia-se cada um deles. E aí ele percebeu, né? Quer dizer, a oposição percebeu que Getúlio queria governar sozinho. Então surgiram dois partidos. O partido de esquerda aqui de oposição, Aliança Nacional Libertadora, né, professor Luiz Carlos Prestes, né? E nós tivemos aqui também a Aliança, aqui ó, Ação, melhor dizendo, integralista brasileira de Plínio Salgado, né, que tinha um caráter de extrema direita, fascista, né? E aí o que aconteceu, professor? Vargas dizendo que por conta dessa oposição aí, o Brasil corria o risco de ser dominado pelos comunistas. Vargas então dá um golpe, chamado o que, professor? Golpe do Estado Novo. Ele criou um plano, esse plano gerou esse golpe, vamos colocar assim, né, professor, que foi o plano Cohen, né? Ele fez o quê? Não, eu quero me manter no poder, eu vou dar um golpe em mim mesmo, olha, mas eu vou me manter no poder, não é isso, professor? E aí ele começa aqui uma fase ditatorial no Brasil. Essa fase ditatorial recebeu o nome de quê, professor? Tá aqui, ó, recebeu o nome de Estado Novo. Ao contrário do que muita gente esperava, que Getúlio Vargas ia, assim, atrasar o Brasil, ele adiantou o Brasil. Foi a chamada política das substituições, né, professor? Ele começa a desenvolver industrialmente o Brasil. Ele moderniza aqui o Brasil, aqui, ó, com indústrias como a CSN, a Vale do Rio Doce. Outra coisa também, Getúlio Vargas, nessa época aqui, ó, ele vai criar a questão das leis trabalhistas, a CLT, a consolidação das leis trabalhistas, não é isso? Só que aí estoura a Segunda Guerra Mundial, o Brasil vai lutar lá na Itália contra o fascismo, e quando os soldados voltam para o Brasil, eles perceberam que o Brasil era governado por um ditador fascista, que era Getúlio. E aí o que acontece? Os militares que foram lutar na Segunda Guerra Mundial pedem a saída de Getúlio Vargas. Tá aqui. Por isso que aqui aparece a figura de um militar. Esse cara aí, ó, foi o cara que foi lutar lá na Itália contra o fascismo, mas ele voltou para o Brasil e viu que o Brasil era governado por um fascista. E essa contradição derrubou o poder de Getúlio Vargas, começando uma nova fase do Brasil denominada de populismo, que vai de 1946 a 1964. Esses 15 anos de governo de Getúlio Vargas tiveram características. Veja, o primeiro, a fase 1, provisório, ele vai estruturar a nova política brasileira. A segunda, para ele não perder o poder, ele cede a permissão da criação de um, o que, professor? De um novo Código de Leis, uma nova Constituição. E o terceiro não, aí ele já governa com mão de ferro, ele já tem a estrutura em suas mãos e governa com mão de ferro. Quem vai enfraquecer Getúlio Vargas? A Segunda Guerra Mundial. Praticamente Getúlio perde poder. E aí o que acontece? Ele volta ainda à presidência, lá na frente, mas aí Getúlio morre. Quando é que eu vou ver isso, professor? Próximo encontro. Não esquece, like, não esquece, se puder, a inscrição e aperta o sininho para você receber a próxima aula. Beleza, gente? Um abraço, até o próximo encontro.